Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma EBV, a nossa escola bíblica em vídeo. Eu gostaria de inicialmente estar orando pela sua vida e pelo estudo que faremos. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, neste estudo, nos dando sabedoria, nos dando da tua graça, para que possamos compreender e entender cada vez mais da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estar conversando um pouquinho, falando um pouco sobre algo que nos faz sofrer, né? Sobre o sofrimento, por que sofremos, né? Por que a gente sofre? Existem muitas teses, muitas teorias, sejam de teólogos, sejam de pastores, sejam de pessoas leigas, sobre a questão do sofrimento. O fato é que, por muitas vezes, as pessoas associam, né, o sofrimento a algo como castigo, né? Deus vai te castigar, ou vai fazer você sofrer por algo que você fez, por um pecado que você cometeu, né? As pessoas têm o costume de falar que eu estou pagando pelos meus pecados, estou fazendo algo fiz algo que Deus não se agradou e por isso eu estou sofrendo, né? Mas na verdade o sofrimento tem mais a ver com o fato de vivermos em um mundo ou em um sistema pecaminoso, né? Tem mais a ver com isso. João 16:33 vai dizer que no mundo nós vamos ter aflições, né? Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas nós devemos ter coragem porque ele venceu o mundo. Nós conhecemos como no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vemos por aí já que Jesus nos indica, né? Jesus nos indica que nós teríamos sim problemas, aflições, dificuldades no mundo, mas como ele venceu o sistema, ele venceu o mundo, nós deveríamos ter coragem para enfrentar os problemas, as aflições e as dificuldades desta terra. Geralmente, e normalmente, né, ninguém gosta de sofrer. Sofrimento é algo que ninguém gosta. Ninguém fala, eu amo sofrer, eu adoro sofrer. Ninguém gosta de sofrer, né? É algo ruim. Mas se pudéssemos, de certa forma, tirar proveito disso, né? De todo o sofrimento que nós passamos, se pudéssemos tirar algum proveito em nossa vida aqui na Terra do sofrimento. Não seria, no mínimo, interessante nós tirarmos um certo proveito do sofrimento que passamos? Só que para isso nós temos que quebrar, né, alguns mitos sobre o sofrimento, né? Algumas coisas que às vezes nós achamos que são, mas não são verdadeiras. A primeira coisa é que achamos muitas das vezes, como eu disse no início, que o sofrimento é algo que vem de Deus, que Deus nos faz sofrer, ou Deus nos coloca sobre nós algum peso, alguma coisa para nos fazer entrar em sofrimento, né? Mas não é bem assim que acontece, né? De Deus o que recebemos, o que vem geralmente, são provações permitidas por Ele. Às vezes nós sofremos sim por alguma provação vinda de Deus. Biblicamente, né, nós podemos puxar histórias bíblicas. Jó passou por sofrimento, né, permitido por Deus. Foi provado. Ele não foi. Ele foi provado por Deus para que no final pudesse conhecer a Deus intimamente. Então houve um porquê. Geralmente há um porquê nas provações, né? No caso de Jó, foi para que ele pudesse conhecer a Deus intimamente. O povo hebreu, né, o povo que ficou cativo, né, sofreu para que lá na frente o povo pudesse ser um povo resistente, pudesse ser um povo firme, forte, mas antes teve que passar por essa provação, teve que sofrer,
nas mãos de Faraó, teve que sofrer no deserto para que pudesse crescer, para que pudesse se fortalecer e se tornar um povo em excelência, né? Um povo de Deus. José do Egito também sofreu, né? Mas para salvar o povo de uma crise futura. Foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo, foi preso, né? Passou por várias coisas e lá na frente se tornou, né, alguém que ajudaria o povo, seu povo futuramente, né? Se tornando aí muito próximo aí dos líderes do Egito na época, né? Então, os sofrimentos geralmente não têm a ver com pecado. Eu pequei e por isso agora eu vou sofrer. Pode acontecer? Muitas das vezes acontece, sim. Né? Ele não tem muito a ver, mas sim, né, esse tipo de sofrimento tem a ver com o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida. E isso aí, no caso, não seria nem a questão seria mais a questão da provação de Deus, né, para a gente. Seriam mais a questão de provações que nos fortalecem, que nos fazem sofrer, mas que nos fortalecem em regra, né? Mas tem muito a ver com eu fiz isso, agora eu vou pagar fazendo aquilo, agora eu vou ser castigado, né? Deus não é esse tipo de pessoa de ficar castigando o ser humano por algo que ele fez. Mas nós muitas vezes pagamos o preço por nossos erros, nossos pecados, né? Isso aí é fato. Um segundo mito é que muitas vezes, né, nós sofremos por nossos próprios erros, tá? Nossos próprios erros. Nós não vamos ficar sem um tipo de punição por nossos próprios erros. Quando erramos ou quando pecamos, nós acabamos pagando por isso, né? Alguns relatos bíblicos também, né, que nós podemos trazer à mente, é o caso de Jonas, que sofreu, né, por conta do seu erro, de sua desobediência. Deus pede para ele fazer uma coisa, ele faz outra totalmente diferente e sofre as consequências, né? Ele, por desobediência a Deus, né, ele sofre a consequência. A gente vê a questão da desobediência desde lá do Éden, né? Quando Adão desobedeceu e sofreu também as suas consequências por conta de pecar contra Deus, por conta de desobedecer e pecar contra o Senhor. Então nós vemos que, às vezes, muitas das vezes, nós fazemos os nossos sofrimentos, né? Nós trazemos para nós mesmos o nosso sofrimento, quando cometemos algo que não é certo ou não é ideal ser feito. Davi foi um que sofreu também, sofreu muito por conta de erros e pecados, né? Cometeu os seus erros, as suas falhas, os seus pecados e sofreu muito por isso também, né? Teve seus filhos, a questão dos filhos que um traiu, o outro cometeu incesto e tal e tudo mais. Então nós vemos que Davi também, né, sofreu muito por isso, por conta dos seus próprios erros. Sansão cometeu também os seus erros, as suas falhas e também sofreu bastante por isso. Então, nós devemos prestar atenção nisso, que às vezes nós sofremos tal coisa e olhamos para o céu falando, puxa, Senhor, por quê? E o porquê está diante de nós. Nós, muitas das vezes, cometemos os nossos próprios erros e acabamos pagando por eles. Provavelmente você já deve ter cometido algum erro ou pecado que o levou a um sofrimento, né, intenso. Talvez Deus tenha permitido algo em sua vida como provação, né? A boa notícia é de que tanto um quanto o outro não vai durar para o resto da sua vida, né? Não dura para sempre o sofrimento. E acaba. Lá em Salmo 30, Salmo 35, né? Diz que o choro pode durar até uma noite inteira, né? Mas a alegria, né, vem pela manhã. E a gente entende isso daí. É que vai acabar um certo momento, esse sofrimento vai se dissipar. A gente tem esse entendimento. Um outro mito que acontece muito
e que a gente vê, né, por muitas pessoas, é de que o crente não sofre. A pessoa fala assim, a pessoa vai virar crente, tudo acabou, né? Tu não vai sofrer mais, vai estar tudo certinho. E muitas pessoas, às vezes, vão para a igreja por isso. Eu estou sofrendo muito, eu preciso ir para a igreja. E preciso virar crente, preciso vir na minha vida. E entra para a igreja, passa um período constante, legal, sem muito sofrimento, mas depois começa a sofrer. Por que isso acontece? Porque a pessoa vai com essa intenção de que não vai sofrer mais, de que acabou todo o sofrimento. E isso não é verdade. O crente ele sofre assim como não crente. O sofrimento é para todos. Né? Nós ainda vivemos em um mundo pecaminoso, vivemos em um sistema corrompido e muitas das vezes nós vamos sofrer por isso. Né? Jesus já disse: no mundo tereis aflições, vocês vão sofrer, mas continuem animados, tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou seja, quem venceu o mundo está com a gente. Né? Vamos sofrer? Vamos, algumas vezes. Mas vamos passar por isso, em nome de Jesus. Tá? 1 Pedro 4,16 diz o seguinte: mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Tá? Você tem que dar graças a Deus por ser cristão, por ser chamado cristão, por estar em Cristo, né? Por ser salvo. Então, o mesmo sistema que crucificou Jesus é o sistema que vai te perseguir, é o sistema que vai te caluniar, é o sistema que vai te reprimir, te insultar, te trazendo sofrimento. Mas tenha coragem, né? Não desista, pois eu venci o mundo. É o que diz Jesus. Lembre-se, tenham coragem. Eu venci o mundo. Um quarto mito que acontece muito nessa questão de sofrimento é achar que o meu sofrimento ou o seu sofrimento é maior do que o outro. Ah, mas fulano sofre, mas se eu te contar, o pessoal fala isso, né? Se eu te contar a minha história, você vai chorar, né? Porque acha que o meu sofrimento é maior do que o do outro e do outro. Nós não temos como mensurar, porque cada pessoa sofre de um jeito, de uma maneira, né? Cada um sofre diferente, um motivo diferente, sente uma dor diferente do outro. Então nós não temos como mensurar, né? Eu acho que eu estou sofrendo muito por uma coisa e ela é ínfima para o outro, mas o outro sofre um negócio que para mim seria uma coisa que eu talvez não suportaria, né? Só para os irmãos terem uma ideia, lá em Coríntios 1, 1 Coríntios 1:8, diz o seguinte: irmãos, queremos que saibam, pelas aflições que passamos na província da Ásia, os sofrimentos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Olha que sofrimento, né? Já a esperança era de morte. A esperança já era de morte. Eles não tinham mais esperança de sair de lá vivos. E aí continua no versículo 9. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, a hora que eles perderam a confiança neles mesmos, a hora que eles tinham já a certeza de quase estarem mortos, de não saírem de lá vivos, né? Eles confiaram em Deus. Isso aconteceu para que eles pudessem ter a certeza, para que eles aprendessem a confiar, não neles mesmos, mas em Deus. E esse é o grande segredo aí para o sofrimento. É um grande segredo que a gente tem que aprender aí contra o sofrimento. Confiar no poder e na graça do nosso Deus. Esse é o grande segredo. 2 Coríntios 12:9 vai dizer: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que nós comumente lemos na Bíblia. Aqui uma interpretação, que o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, quando nós estamos fracos, nós reconhecemos que Deus é mais forte. E aí é Ele quem age em nossa vida.
porque por nós mesmos nós não conseguimos resolver esses problemas, não conseguimos resolver esses conflitos em nossas vidas sozinho. É muito difícil, né? Nós só conseguimos suportar o sofrimento quando nós nos rendemos a Deus e reconhecemos que Ele tem todo o poder para nos livrar, né, de todo o mal e nos fazer suportar os sofrimentos vindouros aí, né? Os sofrimentos que irão vir ainda sobrevir sobre nossas vidas. Então lembre-se sempre, né? A graça de Deus será sempre o suficiente para a nossa vida. Tá? A graça de Deus é o que vai fazer a diferença no seu sofrimento. É a graça de Deus. Né? É sempre pela graça. Eu costumo dizer sempre pela graça. É isso que vai fazer diferença quando você estiver sofrendo. Pense bem, a graça de Deus, ela será sempre suficiente para fazer você olhar para o alto, agradecer a Deus e reconhecer que você não tem o poder para poder suficiente, não tem poder para poder tirar aquele sofrimento, mas a graça dele será o suficiente para isso. Creia nisso e com certeza você estará bem, né, nas mãos do Senhor. Que Deus o abençoe e o guarde. Eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, né, essa pequena mensagem, para poder abençoar o seu dia, né? Que Deus possa o abençoar, guardar a sua vida. Tenha um dia abençoado, um domingo abençoado. Que Deus guarde e proteja a sua vida e sua família também. Eu agradeço mais uma vez e despeço em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.